Só um minuto. Vamos lá, amados. Por gentileza, queridos. Livro de Efésios 1, 5 e 11. 5 e 11. Depois a gente pula para o 11. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: nos predestinou para Ele. Para, de novo, falei aqui sobre o para, né? A adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Conforme o conselho da sua vontade. Senhor, muito obrigado por esta noite podermos estar na sua casa. Podemos agora ouvir a sua palavra. Muito obrigado pela hora da palavra, pelo culto da palavra, por nossa igreja ser a igreja da palavra. Fale conosco, que a tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a tua palavra tire de nós tudo que não é de ti, Senhor. E que ela acrescente e adicione em nós tudo que é do Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, tudo aquilo que não afronta a tua santidade, tudo aquilo que não desagrada os teus olhos, tudo aquilo que não faz mal, cheira mal as tuas narinas. Que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz, sempre eu te peço, Pai, que ela prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. Repreenda todo obstáculo, todo espírito contrário à tua palavra, que ela sempre tenha voz e tenha vez entre nós. Que o Senhor fale conosco, nos usando apenas como um canal, como instrumento, como mensageiro, como carteiro do reino, como um porta-voz apenas do Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e amém. Pode sentar-se, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, pastor, o senhor, então, pega ali para mim, meu filho amado, em quem me comprasse aqueles papéis de Mateus 3,17. Então, o senhor quer dizer que predestinação, predestinação e livre-arbítrio se harmonizam? Perfeitamente. Obrigado. A predestinação bíblica. A predestinação é condicional. A predestinação em Cristo. A predestinação, nas 6 vezes que no original ela é mencionada nas Escrituras. 4 com a palavra predestinação mesmo, e 2 com pré-ordenou. É isso aí. Como eu disse na primeira quarta-feira, essa é a terceira, a próxima quarta-feira, a quarta quarta-feira, o pastor Marinho fecha a nossa temática, fecha com chave de ouro, falando sobre predestinação. Não é predestinação ou livre-arbítrio, é predestinação e livre-arbítrio. Como eu disse na primeira quarta, a predestinação pertence a Deus e o livre-arbítrio pertence a nós. Deus, na sua predestinação, nos predestinou o livre-arbítrio. A predestinação está no campo da eternidade e o livre-arbítrio no campo do tempo. Deu para pegar? Simples assim. A predestinação verdadeira, não a falácia, não a falsa predestinação, não a heresia da predestinação incondicional, determiníssima, fatalista, não é essa predestinação do diabo, mas a predestinação divina, ela se harmoniza perfeitamente com o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Irmãos, o poder de escolha é desde a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Deus fala assim: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus deu ao homem, ao primeiro casal, livre-arbítrio, livre escolha. Aliás, irmãos,
Deuteronômio, Natan, 30, agora vamos ler do 15 ao 20 e vamos destacar o 19. Todos os dias nós fazemos escolha de livre vontade. Livre escolha. Ó, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, hoje vamos falar sobre isso, se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhes, escolhes, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa, tua família, tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Eita! Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A cada dia fazemos escolha. Quarta-feira passada, ou melhor, acho que domingo, eu escolhi vir com uma camisa cinza que a irmã Cris me deu. Hoje eu escolhi vir com essa camisa azul que o diácono Rômulo me deu. Isso é uma letra de AZ. Para quem sabe ler, fica lendo, não é verdade? Você escolheu vir com a roupa que estás hoje. Você escolheu. Você deve ter tomado um banho, quero crer que sim. Quase que ela tropeça e derruba o... Você escolheu sua vestimenta, sua indumentária, né? Você escolhe. Nem todo mundo pode escolher o que vai comer. Às vezes você vai comprar um carro, você tem que escolher. Hoje está difícil escolher emprego, verdade ou mentira? Mas na medida do possível, escolhemos diariamente ou não escolhemos? É lógico. Escolhemos a pessoa com quem nós vamos casar, na esperança de passar o resto da nossa vida conosco, ser a mãe dos nossos filhos, a avó dos nossos netos, quem sabe a bisavó dos nossos bisnetos. Verdade ou mentira? Então é isso, nós escolhemos diariamente. Agora Deus escolheu três povos, os não indivíduos. Deus escolheu Israel para a salvação eterna. Desde Gênesis 12, 1 a 3, Deus chama Abraão para dele fazer uma nação, e essa nação o representar e o apresentar na terra. Deus escolheu Israel. E Israel, grave isso, está afastado, está dos caminhos do Senhor, Salvador Jesus Cristo, não precisa nem falar. Israel como sua maioria. Mas Israel como sua maioria voltará e aceitará Jesus Cristo pós-tribulação. Grave isso. Todo Israel o verá transpassado e dirá que eles ou seus descendentes o fizeram na cruz do Calvário e reconhecerão Jesus Cristo como Cristo Jesus, como Messias prometido, como Filho de Deus. Você sabia disso? Todo Israel será salvo. Mas nem todo israelita está salvo. Agora há um outro grupo que vai para o inferno. Natan, livro de Salmo 9,17. Livro de Salmo 9,17. Individualmente, Deus não manda ninguém para o céu, nem
ninguém para o inferno. Nem o apóstolo Paulo se coloca como um salvo predestinado calvinista para a salvação eterna. Nem o apóstolo Paulo. Ó, Salmo 9, versículo de número 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É individual? Não. Todos os perversos, está no plural, já estão predestinados para ir para o inferno, por causa das suas perversidades, e porque se esquecem de Deus. Pronto. Eles mesmos, com as suas atitudes, com o seu livre-arbítrio, entraram no mundo do perverso e daqueles que se esquecem de Deus. E se está escrito, se todos os perversos serão lançados no inferno, elas que serão. Segundo povo, segunda classe, segundo grupo de pessoas. Agora o terceiro, está predestinado para os céus. Isso é a igreja. A igreja está predestinada para o céu. A igreja está salva. Mas todos que estão dentro da igreja, física, visível, local, estão salvos? Nem todos. Nem todos. Eu já falei aqui sobre duas linhas teológicas, né? Que uma acredita de quantos por cento da igreja estará salva, subirá no arrebatamento, e outra linha teológica que acredita de quantos por cento da igreja estará salva, ou será salva, ou subirá no arrebatamento. Aliás, está aí, Natan. Arrebatamento da igreja. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, para ser rápido. Eu ia ler do 13 ao 18, eu vou ler do 14 ao 17. Para ser rápido, ganhar tempo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos, sempre no plural, está vendo? Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, deixa eu abrir um parênteses aqui, se eu não me engano foi na segunda quarta-feira, nós falamos que a palavra predestinação sempre vem acompanhada de fala de um propósito, e ela sempre vem no plural, que é uma coletividade. Como eu acabei de dizer, Israel está predestinado para a salvação eterna, mas nem todo israelita entrará, porque não é individual, é coletivo. Todos os perversos, lemos Salmo 9, versículo 17, vão por seus próprios pés para o inferno, porque cometem perversidade e se esquecem de Deus. E a igreja? Vamos voltar lá, meu filho? E a igreja? Então, olha, nós, Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para uma pessoa? Não é para uma pessoa? É para uma igreja. A igreja de Tessalônica, sua primeira carta. Ele não está escrevendo para Tito, está escrevendo para Timóteo, não é uma carta pessoal, pastoral. Então nós, os vivos, os que ficarmos, está lá sempre no plural, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morreram. Até o 17, meu filho. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, desde Abel, o primeiro morto em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, sempre plural, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, eternamente com o Senhor. Então, três povos, sim, coletivamente, estão predestinados. Israel para o céu, que Deus na sua presciência sabe. Os perversos, o grupo, a classe, a turma de homens perversos para o inferno, os que se esquecem de Deus. E a igreja viva,
A igreja invisível, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja salva, a igreja dentro da igreja, predestinada pela presciência de Deus para os céus. Amém? Pastor, e eleição e chamado? Para a gente resumir, não estamos numa turma teológica, nem no básico, médio, avançado ou bacharel em teologia. São paralelos. Poderia tentar esmiuçar ou detalhar o assunto se estivéssemos num curso, não num culto, mas estamos num culto. Paralelos. Vamos lá, da eleição? Para a gente entender. O alvo da eleição, bota aí, 2 Timóteo 1,9, a parte de A vai dizer assim: que nos salvou e nos chamou em santa vocação, ou numa santa eleição. É isso aí, viu? Chamado, eleição, vocação, predestinação. Eita, vamos lá? Ó, algo aqui que eu gostaria de ler. Nesta passagem, como em outras das Escrituras, vemos a nossa eleição viva em um objetivo de cada cristão. No presente texto, nós somos salvos para uma santa vocação. Lembra da palavra para, que nós falamos aqui na outra semana? Ela quase sempre está, até na eleição, até na vocação, até no chamado. Para uma santa vocação. Na passagem de 1 de Pedro, Natan, bota aí 1:2, nós somos eleitos para a obediência. Vamos ler o texto todo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu queria repetir o que eu falei, presciência, na primeira aula, ou na primeira quarta da palavra. Lembra? Presciência é Deus saber de tudo que vai acontecer antes que tudo aconteça. E por isso ele pode escrever a história por antecipação. O que é a profecia? É a história escrita por antecipação. Em santificação do Espírito, para a, fala de novo, para, irmãos, para a proposição, propósito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Deixa eu falar aqui uma coisa, rapidinho. A salvação, tanto no Velho Testamentário como no Novo Testamento, a salvação, ela sempre está ligada à fé e à obediência. A salvação sempre vai estar ligada à fé e à obediência. E a perdição ou a condenação sempre vai estar ligada à incredulidade e desobediência. Posso repetir? Aí, eu vou repetir primeiro o que eu falo. A salvação está ligada à fé e obediência. Sempre. E a condenação vai estar sempre ligada à incredulidade e à desobediência. Aí vem um pastorzinho aí, me perdoe, portuguesinho, me perdoe também, dessa falácia da predestinação calvinista, dizer que um jovem, já falei na primeira, na quarta, na segunda, quarta-feira, um jovem pode estar na boate, mas se ele for eleito para a salvação, se ele for predestinado ao céu, ele pode estar numa boate, namorar, transar com várias meninas, cheirar cocaína, fumar maconha, beber todas, injetar pico na veia, tomar êxtase, mas se ele ali morrer de overdose, mesmo assim, se ele está predestinado para o céu, ele vai para o céu. Só que não, mas não vai mesmo. Ele lá está com fé em Deus e obediência no Senhor? Pelo contrário. Toda a salvação do Antigo ao Novo Testamento
e nos nossos tempos está diretamente ligada à fé e à obediência. E toda a condenação está ligada, estritamente ligada, à incredulidade e à desobediência. Pronto. Eu continuo, Natan. Depois de 1 de Pedro 2, diz assim. E na passagem de João, Natan, 15:16, diz: eleitos para produzir frutos. Olha, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros, e vos designei. Para quê? Para quê? Para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Então aqui, em Pedro é para a obediência, aqui é para a produção de frutos. E em qualquer outra seção da palavra de Deus, onde essa palavra eleição aparece, ela visa sempre um objetivo divino com as suas criaturas. Ou seja, ela visa sempre um propósito. Um propósito. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos lá? Então, a eleição. Se a predestinação existisse, essa predestinação calvinista, fatalista, determinista, finalista, se Deus escolhesse uns para os céus e outros para os infernos, os predestinados estariam lá fora do mundo ou estariam aqui dentro da igreja? Estariam na igreja, não é isso? Teoricamente. Ué, é o lógico, logicamente. Então, a gente pressupõe que ninguém se desviaria. Verdade ou mentira? Aliás, eu fui pregar uma vez, lembro onde, quando, por quê, tudo. E eu falei sobre desviados e eu falei sobre desigrejados. Aí uma pessoa no final do culto veio reclamar comigo, falou assim: a palavra desigrejados e desviados não existe nas Escrituras. Eu falei: a palavra desviado existe, mas não existe a palavra desviado na Escritura. Falei assim: depois eu vou mandar pelo seu zap alguns versículos que falam de desviado. Não, pastor, desviado é o diabo que se desviou do céu. Não existe a palavra desviado. Eu falei: desigrejado não, concordo com você. Diretamente não, mas desviado existe diretamente. Vamos lá? Gentileza, Natan. 1 de Timóteo. Aliás, Natan, antes de 1 de Timóteo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas deixa 1 de Timóteo aí na agulha. Coloca aí por gentileza Mateus 24:13. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Aliás, Jesus também falou, o que está escrito lá? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E se não perseverar até o fim, não será salvo. Bom, é lógico, evidente. Agora bota aí 1 Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo de número 1, 18 a 20. Depois capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra: e este é o dever de que te encarrego, ó filho de Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, o bom combate, firmado nelas. O bom combate. Até o 20. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é se apostatar da fé? Se afastar da fé, se desviar da fé.
Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. E dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Agora, Natan, ainda Timóteo 4, versículo 1, e depois o versículo 15, meu filho, desse mesmo capítulo, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino demônio. Então bota essa mesma na versão corrigida, por gentileza. Alguns apostatarão da fé. Agora o próximo versículo que eu te dei, meu filho, versículo 15. Depois capítulo 6, versículo 10 e depois o 21. Diz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça, o que eles fizeram? Se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora o próximo versículo 21. Pois alguns, professando, se desviaram. Aonde? Irmãos, o cuidado que eu, pastor Marinho, tenho, eu sei que ele também tem, de falar que tudo que está na... Aliás, olha quantos endereços nós damos, quantas referências bíblicas nós damos. Botamos um data show para todo mundo ler, ver. Aonde que não tem a palavra desviado na Escritura? Se desviaram da fé. Amém? Outro, meu filho, agora é 2 Timóteo 2, 12 e 17. 12 e 17. Depois, Tito 1,14. Diz assim a palavra do Senhor: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Gente, aquele jovem que morreu de overdose na boate, depois da orgia com mulheres, ele não estava negando Jesus, não? Um pouco. Falácia da predestinação fatalista, calvinista. Que isso? Outro texto, meu filho. Perdão. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Agora, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Meu filho, era um versículo depois do 17. Eu vi o vídeo depois, lá sempre vejo. Eu confiro tudo isso aí. Tito 1,14. Não, agora é o 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Era o 14 e 17. Mas tudo bem, nós lemos do 14 ao 17. Agora Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens. Viu? Mandamentos de homens. Pastor, só aquela outra igreja que a tradição é que manda, não a Bíblia? Não, tem muitas igrejas evangélicas, ditas protestantes, que quem manda também é a tradição, não é a Bíblia. A palavra final é do pastor, não é de Deus. A palavra final é de mandamentos de homens, não mandamento de Deus. Aqui no nosso bairro, na nossa rua tem uma. Quem manda é a tradição, não é as escrituras. A mulher não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida.
Saia tem uma medida, o pastor tem a fita métrica. Fita métrica ungida. As mulheres não podem se pintar, não podem usar joias. Aonde está escrito isso nas Escrituras? Então não é mandamento de Deus, é mandamento de homens. Na verdade, uma igrejas legalistas, são igrejas de Moisés, não de Jesus Cristo. Legalista vem de leis. E João, depois você volta aqui, João 1,17 diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Então, se estão na lei, estão servindo a Moisés, a igreja mosaica. Não estão servindo a Jesus, que é da graça e da verdade. Toda igreja legalista, ritualista, fanática, que tudo é pecado e tudo é proibido, eles estão servindo a tradição de homens, não a mandamentos de Deus. Pastor, que manda? Você não pode ir para a praia, que é pecado. Ah, por que é pecado ir para a praia? Ah, porque tem muita mulher seminua. Mulher seminua, você ligou a televisão, você vê. Você na internet, então você vê mais do que seminua. Na internet, né? Você abriu a janela da casa ou abriu o portão para sair, e ó, a maldade está dentro de você. A maldade está dentro do coração do homem, da mulher. Não. Pode ver uma mulher com uma burca. Meu Deus do céu, lembrei de várias histórias agora de crentona, de bleiona, de santarrona. Ei, Tânia sabe, Tânia testemunha. De não sossegar quieta. De não poder ver um homem. Toda bleiona, toda santarrona, toda no roupão, no cocão, mas acumulando, ajuntando adultério em cima de adultério. Aliás, vou ler o texto para provar que essas religiosidades, fanatismo, essas coisas externas não ajudam em nada na libertação do homem. Se o Espírito não libertar, se o Senhor não nos libertar, religião não liberta. Colossenses capítulo 2. Eita, vamos ler do 19 ao 23, Natan. Eu destaco o 23. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrermos em Cristo para os rendimentos do mundo, para que, como se vivesses no mundo, se sujeitais a ordenanças? Então, ouvindo, amados? Pode ler comigo. Não manusieis isso, não proveis aquilo, não toqueis daquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Lembrei mandamentos de homens, quem estava lendo, vou voltar a ler. Doutrinas de homens. Pois todas essas coisas com o uso se destroem. Agora, ó o 23. Não adianta de nada. Tais coisas, com efeito, têm até aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. E é verdade. E falsa humildade arrotam uma certa espiritualidade que não tem. E de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Uma mulher pode botar uma burca, ficar só com o olho de fora, ela vai te comer com os olhos se não for liberta por Jesus Cristo. Ela pode estar de burca se ela estiver na pombagira, na intenção maligna, ela te paquera, piscadela de olhos, que nem Deus, piscadela de olhos, e que nem diz Deus no Antigo Testamento, o meu povo anda adulterando com os olhos, só os olhos de fora, vai adulterar com os olhos. Gente, a minha igreja só prega de terno e gravata.
Eu ia falar as coisas aqui agora, eu conheço muito, que saiu de terno e gravata, pegou a irmã que cantou de roupão e foram para um motel. Aliás, eu conheço um que foi para um motel. Bom, não posso falar muito, porque vocês sabem como é que eu sou, né? Mas eu vou tentar me equilibrar. Prometo. Vamos continuar, meu filho? O texto que nós estávamos? Em nome de Jesus. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Eu mandei todo esse texto para ele, porque ele falou que não tinha a palavra desviado na Bíblia. Bom, não fala que você não sabe, não. Então, eu estou lembrando de uns textos aqui, Apocalipse 22, eu não sei se é 17, 18, aquele que acrescenta, aquele que tira da palavra de Deus, quer ver? Vamos lá, vê se é isso. E o Espírito da noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser, não era esse não, mas é depois desse, mas deixa esse. É depois desse, deve ser 19, 18, 19. Mas esse é tremendo. Olha lá, cadê a predestinação? Aí Deus fala assim, olha, e aquele que tem sede, venha. E quem quiser, e quem quiser, e quem quiser, e quem quiser, receba de graça da água da vida. 19, era esse o texto, mas Deus me fez, é Deus. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, deste filme, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, não põe palavras na boca de Deus, não diga o que ele não disse. Eu já cansei, irmão, na virada para 2000, eu cansei de ver pregadores, alguns famosos, está escrito na Bíblia que 1000 passará, mas 2000 não chegará. Ou 1000 chegará, 2000 não passará. Ouvi pregadores famosos falarem isso, cabecinhos eu nunca nem vi. Está escrito nem na Bíblia católica com 7 livros a mais no seu Antigo Testamento, os livros apócrifos, nem nela está escrito. Isso é uma palavra de um bruxo chamado Nostradamus. Não diga o que Deus não disse. Se você não sabe o que está escrito, não fale. E também não tire. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará nas maldições escritas nesse livro. Tá vendo? Os flagelos. Maldições. E se alguém tirar qualquer coisa que está escrita nesse livro, Deus tirará da parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Grave isso aqui, eu falei para esse irmão, cuidado, não tira não. Você tirou a palavra desviado, já te dei dezenas das escrituras. Deus pode tirar das suas bênçãos. Tenha muito cuidado. Cuidado que seus pastores tenham tanto quanto, ou quiçá mais até. Era o nosso desejo. Né, pastor Maria? Em nome de Jesus. Vamos continuar? Vamos continuar, Natan? Pode voltar para aquele texto. Então, depois de Hebreus 2:1 e Hebreus 4. Hebreus 2, meu filho, 1 e Hebreus 3:12. Depois Hebreus 4:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nelas jamais nos... Viu? Deus está falando, olha, se firme, para que você não se desvie. 3:12. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver entre qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste, que vos desvie do Deus vivo. Hebreus 4, 1 e 11. Depois Hebreus 10, 25 a 27. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós
tenha falhado, não é 8,50 já, não é? Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Aliás, me faltou agora, mas está em Corinto, não sei se é 1 Coríntios 10, 12, dá uma pesquisada. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé é o quê? É aquele que está firme, é aquele que está caminhando, é aquele que está buscando. Amém ou não amém, irmãos? Cuide para que aquele que está em pé não caia. Cair o quê? É se desviar, é se afastar, pecar. Acertei, né? Mesmo esquecendo, lembrei. Mesmo esquecendo, lembrei. Foi embora, foi? 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, igual na versão, cuide para que não caia. Porque para cair, basta o quê? Basta estar em pé. Assim como vai morrer, basta o quê? Basta estar vivo. Então vamos voltar para Hebreus, meu filho. Hebreus 4, 1, 11, né? Agora Hebreus 10, 25 a 27. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o tempo ou o dia com o Demaús se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Eita, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Tinha mais, mas eu vou correr. Vamos pular para 2 de Pedro 2,1. 2 de Pedro 2,1. Verso 15, depois verso 20 a 22. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias e doutrinas, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Agora, verso 15, depois do 20 ao 22. Abandonando o reto caminho, viu? Dá para abandonar o reto caminho, quantos fizeram? Se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo mediante o conhecimento de Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e serem vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se ou desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz um certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Retrato do desviado. Depois de conhecer a verdade, ser limpinho, Cristo rejuvenesce, Cristo embeleza. Você sabia disso? Em Jesus nós somos novos criaturas. Mas ficamos sarados. Isaías 53, né? Somos sarados. Você é sarado, você é sarada em Cristo Jesus. Né? E pelas suas pisaduras somos sarados. Você é sarado. Pronto, falei. Agora o último, Natan. Para terminarmos. Eita, a gente vai ter que pular aqui. Eu queria falar sobre o filho da perdição, não vai dar tempo. Alguém pergunta, mas Judas não é chamado. Vamos falar então eu vou ter que pular o outro. Eu não vou continuar, o pastor Marinho termina quarta-feira que vem.
Mas pastor, Judas não foi chamado de filho da perdição? Sim, filho da perdição. Nós conhecemos. Leia, João 17, 12. João 17, 12. Diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-nos, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eles usam muito esse texto. Judas teve sua própria escolha, escolheu seu ladrão, escolheu roubar a tesouraria, escolheu roubar a bolsa, está lá em João 12. Nós já lemos esse texto, pregamos sobre crente Maria, crente Marta, crente Lázaro e crente Judas Iscariotes. Vocês lembram disso? Escolheu trair Jesus, escolheu o seu mau caráter. Ah, mas só essa menção de filho da perdição? Bota aí, Natália. Segunda de Tito, ou melhor, segunda de Tessalonicenses 2, 3. Ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem? O filho da perdição. Ali é o anticristo, o filho da perdição. O filho da perdição. Bem, cabe isso aqui. Olha o significado. Ser filho de alguma coisa é ser possuidor do caráter essencial daquela coisa referida ou mencionada. Ser filho da perdição significa que o caráter dele era de perdido. Repito, ser filho de alguma coisa é ser possuidor do caráter essencial daquela coisa mencionada. Vamos confirmar isso? As Escrituras falam, bota aí, Natan, Gênesis 6, 2. Gênesis 6, 2. Filhos de Deus. Vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens. Filhos de Deus. Segundo, Salmo 29, 1. Salmo 29, 1. Filhos dos poderosos, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Bota na corrigida por gentileza, meu filho. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Pode deixar na corrigida por gentileza, meu filho. Fala também sobre filhos da ira. Efésios 2, 3. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 2, 3. Entre os quais nós também antes andávamos neste desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. Por causa disso, viu? Ser chamado nas Escrituras de filho de alguma coisa, significa que aquela alguma coisa que a gente foi chamado é própria do nosso caráter. Por isso Judas é filho da perdição. Por isso o anticristo é filho da perdição. Vamos outro, Nando? Livro de Lucas 16, 8. Fala sobre os filhos desse mundo. Depois Efésios 2, 2. Filhos da desobediência. Olha o que diz: e louvou aquele o Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis nos seus afazeres que os filhos da luz. Também tem lá filhos da luz. Efésios 2, 2, Natan. Depois Lucas 10, 36. Lucas 20, 36, perdoa-me. Efésios 2, 2 vai falar sobre filhos da desobediência, em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da... Por que eles são filhos da desobediência? Porque são desobedientes por natureza, que amam desobedecer, são transgressores. Estamos terminando. Livro de Lucas 20, versículo 30, depois Atos 10, eita, Lucas 20, 36, né? Depois Atos 13, 10, para fechar. Diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, que são filhos de Deus, e filhos da ressurreição. Último para terminar. Atos 13, versículo 10.
o filho do diabo. Hã? Cheio de todo engano e toda malícia. Olha lá porque era filho do diabo. Inimigo de toda justiça, e não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Judas era filho da perdição, já estava predestinado individualmente a Deus para trair Jesus e ir para o inferno. Ele era filho da perdição, segura ela, porque ele queria ser perdido por escolha. Amados, que Deus nos abençoe nessa palavra. Quarta-feira que vem, estou ansioso por demais para ouvir o pastor Marinho fechando essa temática com chave de ouro. Predestinação e livre-arbítrio. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém.